parece que a gente está assistindo uma virada nessa cena feminista na passagem da primeira para a segunda década dos anos 2000. Eu pensei em 3 pontos em relação a essa pergunta. Um primeiro é que o movimento feminista e o movimento de mulheres retomou as ruas, né? Invadiu o debate público de um modo diferente. Acho que, e quando eu penso em rua, na verdade eu estou pensando nas ruas, de fato, em marchas e passeatas, mas também na internet, né? Acho que o papel das mídias digitais e das tecnologias da comunicação é um ponto crucial desse momento também, tanto em termos de produção e difusão de conhecimento, mas também de mobilização e circulação de informações, inclusive entre países da América Latina, né? O Ni Una Menos, eu acho que é um grande exemplo para pensar nesses termos, ou a Marcha das Vadias, né? Ficou no Brasil conhecido como Marcha das Vadias. Um segundo ponto relacionado a esse, na verdade talvez anterior a esse, é que eu quero dizer sobre esse personagem feminista que me parece que muda nesse início dos anos 2000. O que a gente chamava de, ou chama ainda talvez de feminismo de Estado, feminismo institucional, eu acho que a gente não tinha uma atuação tão visível desse feminismo para um público mais amplo e na cena pública mais ampla, né? Então, essa movimentação de mulheres ganha novas faces nesses últimos anos, e eu acho que aí tem um componente geracional, né, que geralmente é mencionado, mas eu acho também que a gente deve pensar em diferentes gerações de atuação no feminismo, mais do que em gerações em termos de idades, né, de faixas etárias, mais jovens ou mais velhas, porque há, de fato, nessa nova cena, mulheres cis e mulheres trans atuando de diferentes formas e com diferentes idades, de fato. E o terceiro e último ponto é o que a gente vem chamando de perspectiva interseccional, que eu acho que fala dessa retomada do diálogo entre movimentos sociais, fala também dos debates para dentro, né, intramovimento, onde a gente tem um crescente reconhecimento da necessidade de falar em termos de gênero, raça, etnia, classe, geração, etc. Então a gente começa a reconhecer mais fortemente que a interação dessas dimensões é o que vai conformar as desigualdades de fato, né? E também as possibilidades de agência. Então eu acho que isso faz a gente prestar mais atenção também na necessidade de criar pontes e redes de solidariedade entre diferentes movimentos. Eu acho que eu vou insistir nesse ponto de que eu acho que a gente ainda precisa estimular mais a compreensão da questão de gênero, no sentido de que pensar gênero não é simplesmente pensar uma questão das mulheres. Assim como pensar racismo e raça não é simplesmente pensar numa questão de pessoas negras e indígenas. Essas dimensões são produzidas de maneira relacional, e isso quer dizer que olhar para as relações de gênero, né, trata de pensar concepções hierarquizadas entre o masculino e feminino, num lugar, né, uma vez que o masculino branco assume uma posição superior nessa suposta hierarquia. Então, acho que ainda falta reconhecer que de modo mais qualificado e aprofundado, que concepções sobre gênero, raça, etnia, capacidades são constitutivas da estrutura social, econômica, política, e que vão produzir e compor esses processos hierárquicos que são fabricados e naturalizados cotidianamente, né? E só a partir daí que é possível pensar sobre processos estratégicos de desmontar essas mesmas estruturas. Que me parece que tem tudo a ver se a gente assume que a filantropia tem a ver com atuar para o reconhecimento e o fortalecimento de solidariedades possíveis nessa política do cotidiano que eu mencionei há pouco, porque é no cotidiano onde a gente de fato pode localizar essas práticas transformadoras, porque ainda que a gente esteja pensando em práticas institucionais ou em grandes diretrizes da política, é no âmbito do cotidiano que essas práticas vão ser atualizadas. Então eu acho que tem a ver também com a percepção de que a opressão de uma de nós é a opressão de todas nós. E se uma mulher não tem condições dignas de existência, nenhuma de nós tem, porque as condições são desiguais estruturalmente. Então, não basta que algumas
que as condições de vida de algumas sejam transformadas, né? Enquanto a transformação não for para todas, não é para ninguém. Então, se a filantropia tem a ver com essa solidariedade política, da política do cotidiano, que se compromete com as mudanças nas estruturas de poder, eu acho que o feminismo tem tudo a ver com a filantropia. Ou que a filantropia tem tudo a ver com o feminismo.